Ale, nota para Leonardo Jardim essa noite na Pampulha. Essa noite agora madrugada, Ale Oliveira. A nota dele, de modo geral, sempre é muito alta na minha avaliação. Hoje, mais uma vez, ele demorou muito para mexer. Muito. Eu entendo que os jogadores estavam bem, a gente falou isso aqui. Eu não achei que ninguém jogou mal no Cruzeiro e o time tá redondinho, graças a ele. Mas ele pode colocar mais saúde no time e mais técnica, né? Qualidade técnica no banco de reservas. Ele tem vários jogadores que podem ajudar o time e ele precisa entender isso melhor. Ele reconhece isso, né? Na entrevista coletiva. Tomara que ele pratique isso. Hoje eu vou dar uma nota 7,5. Edu, fale mais sobre Leonardo Jardim e o trabalho dele essa noite. Pode dar nota pro Jardim também, Edu? Pelo primeiro tempo, a nota dele estava em 8,5, pulando para 9. Aí veio a segunda etapa, eu concordo com o Alê. Ele poderia ter mexido antes, cara. A hora que o Cruzeiro começou a dar sinais de baixa de intensidade, que o Atlético começou a tentar equilibrar o jogo, cara, mexe, você tem um banco forte. Se o seu time tá tendo dificuldade para criar chances claras, você tem o Gabriel Barbosa no gol, você tem o Bolassi que marcou gol em alguns jogos para trás, que ajudou na virada do Cruzeiro. Por que demorar tanto? Você não confia no seu elenco, cara? Então essa nota que tava de 8,5 para 9 caiu para 8. E pela coletiva, caiu para 7. Porque eu acho que o Leonardo Jardim perdeu uma grande oportunidade de falar sobre a evolução do seu time, sobre o volume do seu time ofensivo, sobre a intensidade, a pegada que o Cruzeiro tem, sobre o bom jogo de vários jogadores, para falar só do Atlético, cara. Me chamou a atenção, ele viu uma equipe a travar o jogo com falta. Estratégia de parar o jogo com muitas faltas. Mas me ajuda, Jardim. O Atlético fez 17 faltas e o Cruzeiro 15. Se o Atlético teve uma estratégia de fazer muitas faltas, o Cruzeiro teve também. Aliás, o Cruzeiro está entre as 3 equipes que mais fazem falta no Campeonato Brasileiro. E é uma estratégia. Se o Atlético fez muitas faltas, o Cruzeiro fez quase o mesmo número. O Cruzeiro também travou o jogo com falta. Quando o Atlético tentava contra-atacar, falta. Quando o Cruzeiro tentava atacar, o Atlético, falta. Foi um jogo amarrado. Um jogo de muitas faltas, 17 de um lado, 15 do outro, 32 faltas no clássico. Mas esperava um time com posse de bola. Pô, o Atlético vem de semanas atrás de semanas, fez 5 jogos com viagens longas e tá vendo o Cruzeiro voando fisicamente, poupando o jogador na Sul-Americana, com uma semana cheia de trabalho, com descanso. Mas o Atlético teve a estratégia corretíssima. Corretíssima. Se o Atlético sai para propor jogo, vai para cima do Cruzeiro, o Galo teria perdido o jogo. Foi essa estratégia do Atlético de ter linha mais baixa que fez com que a defesa do Atlético fizesse um grande jogo e que o Cruzeiro não criasse. O Cruzeiro praticamente não teve chance clara. Então, não tem que criticar a estratégia do Atlético, tem que valorizar a estratégia do Atlético que parou seu time. Que venceu o Bahia muito bem, Flamengo muito bem, que vem bem no Campeonato Brasileiro, você perdeu seus primeiros pontos em casa. Então eu não vejo crítica à postura do Atlético, não. Eu acho que o Atlético foi inteligente. O Atlético entendeu que o momento do adversário físico era melhor e fez um jogo defensivo muito bom. Faltou ao Atlético o meio pra frente. O Atlético não teve força física para contra-atacar. Teve um meio de campo cheio de jogador voltando de lesão. Franco, Gabriel Menino, o Arana no início do jogo. Depois entrou o Júnior Santos, que tá voltando de lesão. Tem muita gente no Atlético que tá mal fisicamente, fora o time todo que tá cansado. Então, o Leonardo Jardim falou muito do Atlético, cara. Quando o Atlético fez um jogo dentro das possibilidades dele. E parou o Cruzeiro. E por isso eu diminuo ainda mais. Eu vou para a nota 7 do Leonardo Jardim na partida de hoje. Umas perguntas relacionadas a estratégias aí, o Alê. E vocês comentaram durante o segundo tempo, agora com mais calma, né, com mais tempo, podem falar sobre estratégia do Leonardo Jardim. Demorou de fato para mexer, dava para mexer um pouquinho antes e tornar o Cruzeiro talvez com o mesmo volume que teve a maior parte do jogo, Alê? Você sabe que a mudança do Cruzeiro começa naquele jogo fora de casa contra o São Paulo, né? Que ele já saca o Gabigol, o Dudu, o William, e a mudança de postura, de intensidade, de dinâmica, enfim, começou ali. E na entrevista coletiva depois daquele jogo ele falou que ia rodar muito elenco, porque o Gabigol ficou no banco, era um jogo de transição, que não sei o quê, papapá, mas que ele confiava muito no elenco, que ele ia rodar o elenco. Isso não é verdade, né? Você tem um time titular definido, muito bem definido, e que tá jogando muito bem, e mérito dele, e o trabalho dele é maravilhoso, ok?
Dito isso, muito desse trabalho maravilhoso se deve à entrega física do time. Esse time do Cruzeiro tem corrido demais. Mas muito. Mais do que o adversário. Claro que tem um entendimento tático que ele passa e que os jogadores cumprem. Tem a qualidade técnica dos atletas. Hoje eu não achei que ninguém jogou mal no Cruzeiro. Talvez aí a dificuldade pra gente eleger o melhor jogador da partida, porque pra mim, no Cruzeiro, ninguém jogou mal. Todo mundo jogou bem. Talvez ninguém tenha jogado ótimo, mas todo mundo jogou bem. E a parte técnica dos jogadores que vivem boa fase. Mas essa entrega física, ela cobra um preço. Aí o cara vai falar assim, mas como assim? Mas não teve esforço no meio da semana, teve aquele jogo que não valia nada, jogou um, outros não jogou. Sim, mas é a intensidade que você coloca no jogo, nesse jogo aqui, para você suportar, principalmente algumas funções, algumas posições, por mais de uma hora, é difícil. E aí o rendimento começa a cair, o que acontece? Você já começa a errar passe, você toma uma decisão errada, o teu cruzamento já não sai igual, o teu chute, a tua pegada na marcação. E aí você não precisa esperar o cara morrer. Você percebeu que caiu um pouquinho a intensidade, você tem um cara no banco que é do mesmo nível, você coloca o cara pra jogar. E aí, que nem o do Gabigol, né? A maioria criticou o Dudu pela atitude dele e tem que ser criticada mesmo. O que faz o Gabigol? Completamente o contrário, né? Gabigol super campeão, jogador muito badalado e tal, principal contratação do clube, ficou quietinho, treinando, não abriu a boca, foi jogar, começou a jogar bem, e voltando pro banco, e ficando quieto, entrou contra o Flamengo, faltava 5 minutos, e sempre que ele tem a oportunidade, ele joga bem. Às vezes ele joga com os reservas, às vezes ele entra um pouquinho com os titulares e tal, e sem abrir a boca, sem falar nada. Tá fazendo tudo certo. Quando o Everson bateu na bola, que foi quando o Gabigol começou a participação dele, faltava 5 minutos para acabar o jogo, fora os acréscimos, que a gente não sabia de quanto ia ser. Depois foi de 5 minutos. Você acha que o Gabigol não tá jogando um futebol e não tá tendo um comportamento para ter mais do que isso? Porque eu acho, e ele falou que acha. Então dá mais minuto pra ele, pô. Pro Bolaci, pro Ilha, sabe? Aproveita mais o teu grupo, porque o Cuca, que tem um grupo limitado, depois a gente vai falar disso, ele fez a 5. Porque ele sabe que a parte física é fundamental pro jogo, principalmente o jogo como de hoje, o clássico, com tanta pegada e disputando cada espaço do campo. Então eu sou fã do Léo Jardim, acho o trabalho dele maravilhoso, sensacional, merece todos os elogios. Mas ele precisa entender que se ele tem um grupo bom, como a gente acha que ele tem, como ele fala que ele tem, ele não pode esperar os caras morrer pra trocar. E outra coisa, você entra faltando 5 minutos, Cirilo, até você entender o jogo, até você entrar no jogo, até você pegar o ritmo, acabou o jogo. Mas o que aconteceu? Contra o Flamengo ele fez isso. Pra mim, a gente falou aqui, inclusive, ele demorou pra mexer. Mas deu certo. Aí o que acontece? Não, o Mister tem um plano. Então vai ser sempre com 5 minutos final. Não. Tem jogador que merece entrar com mais tempo pra jogar, pra pelo menos aquecer no jogo. E a parte física, ela tá aí clara pra quem quiser ver. O time que sentia um pouquinho. Tanto que a gente teve a impressão até que as mudanças no Atlético fizeram bem pro time. Mas é porque o Cruzeiro também já não tava mais com aquele gás. Então ele tem sim que mexer antes pelo elenco que ele tem, viu, Cirilo? Aí, Nação Azul. Infelizmente o Cruzeiro não conseguiu sair com a vitória, né? Que era o mais importante nessa partida para a equipe ganhar muito mais ainda moral, né, na briga pelo título e se manter ali dentro do G4 do Campeonato Brasileiro. Infelizmente a vitória não veio, o Cruzeiro saiu muito bem dessa partida com o empate porque mostrou um poder ofensivo muito alto, né? Faltou muito ainda nas finalizações, mas acredito que o Leonardo Jardim tem muito ainda a evoluir com essa equipe e a fazer a equipe continuar ali na parte de cima do Campeonato Brasileiro. Deixa sua opinião nos comentários, não esqueça de deixar like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.